Muito bem, meus queridos. Aqui vamos fazer aqui vamos estudar hoje o capítulo 1 e o capítulo 6 do profeta Zacarias. Como vocês sabem, eu já venho estudando o livro de Esdras e Neemias há algum tempo. Inclusive já postamos 15 vídeos, né, do livro de Esdras. Estou para gravar o livro, os vídeos, né, sobre Neemias, né? Mas ao estudar o livro de Neemias para estar fazendo a gravação, né, eu me deparei com algumas informações aqui importantes no profeta Zacarias. Então vamos lá. Tem 7 pontos aqui que eu gostaria de estar pontuando antes da gente entrar assim para a leitura e para o estudo. Mas antes de eu pontuar, eu quero estar mostrando aqui para vocês a lousa, né? Aquilo que eu quis passar aqui diante desse vídeo, desse estudo, para a gente estudar junto. Então vamos lá. Nessa coluna que tem alguns nomes, né, referente aos cavalos, chifres, né, ferreiros, está no capítulo 1, né, essas informações. Capítulo 1. No meio aqui, né, na coluna do meio, ou no meio da lousa, a gente vai ter aqui um pedaço do mapa de Israel, né? Mar Morto, Jerusalém, Rio Jordão e Mar da Galileia, né? E o Reino do Norte e o Reino do Sul, para a gente identificar, se localizar e entender o que o profeta está falando com relação ao Sul e com relação ao Norte, né? Depois deste lado aqui a gente tem essas informações no capítulo 6, né? Você vai ter 2 montes de bronze, né, no início do capítulo. Vai aparecer a Grécia, né? Bronze lembra da Grécia, a gente precisa examinar a Grécia. E vai ser preciso dar uma olhada na estátua. Hoje não, né? Neste vídeo não. Mas a gente precisa dar uma olhada na estátua. Por que está falando de bronze? Né? Por que está falando da Grécia, né? Nesse período, né? Então Deus quer nos mostrar o tempo, para a gente localizar a época onde originou, onde saiu esses cavalos, né? E por que eles saíram na época do bronze. Na realidade, está tendo uma transição, né, de materiais, né? Está saindo da prata para entrar no bronze, né? E é nesse momento que os cavalos surgem. Aí vai ter os 4 cavalos vermelhos, ou 4 carros, né? Cujos cavalos são vermelhos, né? Os cavalos vermelhos vão representar a guerra. No segundo carro vai sair os cavalos pretos. E é vários cavalos, não é um só, né? Embora o Apocalipse vai mostrar um, mas aqui no capítulo 6, todos eles estão no plural. Vários cavalos vermelhos, vários cavalos pretos, vários cavalos brancos e vários cavalos baios, né? No caso, os baios são os verdes, né? Lá em Apocalipse está amarelo, mas é verde. Aqui está baio, né? Mas na realidade é verde, né? Em outro momento a gente pode dar uma esmiuçada melhor, né? Para encontrar a cor exata desse cavalo aqui, né? Mas é verde. Então o cavalo preto, ele tem o cavalo vermelho, a missão é guerra, né? Tem a guerra literal, tem a guerra espiritual, tem a guerra interior. São várias guerras, né, que o cavalo vermelho vai executar. O cavalo preto tem a missão de trazer justiça, de justificar, trazer fome, né? Tanto fome literal quanto fome espiritual da palavra, né? Tem a missão também de brecar a ira, fazer parar a ira contra o Reino do Norte. Ou fazer repousar o Espírito de Deus no Reino do Norte. Então o cavalo preto que tem uma missão mais trabalhosa, né? Mais demorada, mais burocrática. Ou seja, ele é o que tem mais conteúdo, né? Parece que ele tem mais coisas para ser feito do que os outros. Os cavalos brancos vêm em terceiro lugar, que é o Evangelho da Paz, né? E Deus tem um objetivo. Por que os cavalos brancos ficam em terceiro lugar, né? Por quê? E por último, né, que é o 4º carro com cavalos baios, né? E o cavalo baio, que é o verde, representa a morte. A missão do cavalo verde é levar morte. O cavalo vermelho vai apresentar uma mensagem, né? Ele vai trazer uma mensagem de guerra, né? O cavalo preto, para quem entende, recebe a mensagem do cavalo vermelho. O cavalo preto vem, justifica, traz justiça, ele tem uma balança, né? Ele vai justificar. Nesse mesmo tempo, ele pode estar trazendo fome, né? Primeiro ele traz fome, na verdade, né? Depois justifica, né?
Eu errei na colocação aqui. Primeiro fome, depois justifica. E em terceiro plano ele vai fazer parar a ira de Deus contra o povo do norte. Ou repousar o Espírito de Deus na terra do norte, que dá no mesmo. Em terceiro vem os cavalos brancos, né? Que daí vem paz, né? A paz que excede todo o entendimento. Mas primeiro tem que passar pelo cavalo vermelho e pelo cavalo preto. Para daí chegar no cavalo branco, que vai receber paz, né? Agora, essa pessoa rejeitou esses três, passou por esses três, não aceitou, aí o cavalo vermelho, o cavalo verde vai e executa. Morte. Aí vem morte, né? E aqui embaixo tem uns textos para a gente ler. Tá ok? Então vamos lá para a pontuação aqui, né? Deixa eu colocar a régua aqui. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender no profeta Zacarias é que a mensagem central, mensagem principal do profeta Zacarias é edificação, né? Então, se tem uma coisa para os edificadores, né, tanto literais quanto os de hoje, espirituais, qualquer edificação que for feita, a gente precisa observar o profeta Zacarias, porque a missão dele, né, é mostrar um trabalho de edificação através da profecia. E para entender a edificação que o profeta está mencionando, Deus não trouxe o profeta por um acaso ou de sopetão, né, para trazer mensagem de edificação, não. A edificação que o profeta Zacarias está falando é aquela de Esdras e Neemias. Por isso a gente precisa compreender muito bem o que Esdras e Neemias representam, o que eles estão edificando, o que é que eles estão escrevendo, para daí então o Zacarias entrar em ação, né? Então, no caso, Esdras e Neemias, o povo sai do cativeiro, mas uma observação, quem é que saiu do cativeiro? A tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Só duas tribos estavam em cativeiro e ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. As outras 10 tribos estão no meio das nações, né? Foram espalhadas, dispersadas pelo Império Assírio, né? Com Deus ortogando, controlando, e não voltaram até hoje. Só vão voltar após a última semana do profeta Daniel, né? A última semana que está no tempo do fim, isto é, depois do cumprimento do Apocalipse. Então é importante entender essa mensagem, né? Ou essa observação. Então, duas tribos retornam do cativeiro. Como está escrito que Ciro tiraria o povo do cativeiro, imediatamente ele edificaria uma casa para Deus, né? Só que Ciro é um personagem que Deus está usando para falar de Cristo. Na verdade, quem vai tirar o povo do cativeiro é Cristo, e não Ciro, embora Ciro executou. No literal, ele arrancou duas tribos, né? Não só duas tribos, ele deu liberdade para todos os povos da época dele. Mas Cristo é quem vai tirar o povo do cativeiro, verdadeiramente, né? E quando Cristo fizer isso, aí ele mesmo vai edificar também uma casa para Deus, né? Então essa mensagem é uma das mensagens principais de Esdras e Neemias. Mas aquela edificação que as duas tribos começaram a fazer no tempo literal, começou de uma forma errada. Primeiro, porque eles queriam construir da maneira deles, né? Na base da religiosidade e na base das tradições, na base de... Como que eu vou dizer aqui? Eles se achavam melhores do que os outros, né? Tanto é que quando os gentios ficaram sabendo que estava iniciando essa construção, essa edificação, os gentios começaram a ir para lá para ajudar porque queriam edificar, e não está errado porque está escrito nos profetas que as 10 tribos que estão nas nações ajudariam a essa edificação, né? Quando o Ciro tirasse o povo do cativeiro. Mas o Ciro falando na verdade de Cristo, né? Quando Cristo tirasse o povo do cativeiro, as 10 tribos ajudariam a essa edificação. Então apareceram alguns gentios querendo ajudar na edificação, e os judeus não aceitaram, não permitiram. Os judeus não deixaram eles edificar. A gente vai edificar a gente mesmo, como Ciro mandou. Vocês não são israelitas, né? Vocês são incircuncisos. Nós somos circuncidados na carne. Temos a marca da promessa. Temos a marca de Deus. Temos a aliança do Sinai. Vocês não têm. Vocês não vão edificar conosco. E aí os gentios partiram para a guerra, né? Se eu estou no meio lá, eu meto a marreta junto, né? Eu não deixo edificar, né? Porque se está escrito que é para as 12 tribos edificarem, por que só 2 tribos estão edificando? Entende? Então aí tem guerra, a obra é paralisada,
fica 10 anos paralisado, aí Deus levanta. Deus permite a reconstrução, a retomada do templo, da edificação. Só que aí ele levanta 2 profetas para endireitar o caminho, para mostrar como que tem que ser feita a edificação, né? E para colocar eles no caminho, restaurar o culto ali, né? Toda aquela edificação que estava acontecendo. Então Ageu vai ter uma mensagem à parte, que vai culminar, vai entrar em harmonia com a mensagem de Zacarias. Zacarias vai ter uma mensagem que vai estar da mesma forma entrando em harmonia. Assim como o que Esdras e Neemias escreveu, né? Os 2 profetas vão entrar em harmonia com Esdras e Neemias. Então, quando Zacarias é levantado, ele vai profetizar, vai animar o povo que está edificando. Só que aí, quando ele começa a profetizar, ele fala do reino do norte, né? Dentro da profecia. Não só do reino do norte, como ele vai falar para 3 períodos, né? Importantíssimo para a gente entender. Zacarias fala para o tempo literal da edificação. Ele vai profetizar para a nossa época, que Cristo e a igreja está edificando, estamos sendo edificados e edificando ao mesmo tempo. Mas ele também está falando para um terceiro tempo, que é o período milenar, né? Então são 3 tempos de cumprimento da profecia, né? Da onde ele vai falar. Ele não está falando apenas para a construção literal. Ele não está falando apenas para mim e você, que somos membros do corpo de Cristo e estamos edificando. E quando terminar essa edificação, acabou a obra. Não. Ele está falando de uma outra obra no milênio, que vai ser feita. Então é preciso entender, né? Ou colocar na mente esses 3 tempos dentro da sua leitura. Ok? O segundo ponto, aí que vai falar que entra Ageu e Zacarias, os 2 profetas, que vão profetizar, né? Que vai entrar essa ideia, né, usando tanto Ageu quanto Zacarias, entendendo respeitando esse período de 3 tempos, né, de cumprimento da profecia. O terceiro ponto é que tanto Ageu quanto Zacarias, e não só os 2, né, mas os outros também, mas como a gente está estudando Zacarias, você vai fazer a leitura e estudar o profeta com a mente, né, nas 2 casas, né? Você tem que começar a ler pensando nas 2 casas, né? O que tem a ver essa mensagem, essa visão, esses cavalos com as 2 casas? Tem que fazer essas perguntas, você tem que estar com isso na mente. A mensagem é para as 2 casas, né? Ou para os 2 reinos, né? Efraim e Judá. O quarto ponto é que as mensagens que foram entregas para Ageu, para Zacarias, Esdras e Neemias, sempre na hora deles escreverem, eles falam, no 7º mês, terminou o templo. No 7º mês, os filhos de Israel já estavam lá nas suas casas, lá na terra de Israel, né? Então, é importante a gente compreender as datas também. Quando eles estão falando, quando eles recebem a mensagem, né? 7º mês é o cumprimento das 3 últimas festas. Nós, como igreja de Cristo, ainda não chegamos no 7º mês, né? Para você ter uma ideia. Então, é importante compreender, né? Dentro da leitura. Ponto 5. Vai aparecer 3 cavalos só no capítulo 1. Por que só 3 cavalos? E por que o cavalo preto não está presente no capítulo 1 do profeta Zacarias? Será que não tem nenhuma missão para ele no capítulo 1? Para qual época é o capítulo 1? Né? Então a gente precisa observar. Se não tem o cavalo preto, né? Não tem justificação, não tem fome, né? E não tem ira, né? E essas coisas só acontecem no milênio, né? Não vai ter fome, não vai ter ira, né? E não vai ter, como é que se diz, justificação, porque quem está em Cristo, quem recebeu a justificação, está dentro do período das 70 semanas, né? Findou as 70 semanas, não tem mais o que ser justificado, né? Então a obra do cavalo preto, né, finda. Né? Então a gente olha para o milênio, né? Observando o capítulo 1. Já que a gente vai ver isso melhor, mais a fundo. Ponto 6. No capítulo 6 vai aparecer 4 carros, né? Cada carro tem 4 cavalos, né? Imagino como... Não, tem 4 cavalos, porque ele fala, né? E os 2 montes são 2 montes de bronze, né? Pode estar falando das 2 casas, pode estar falando de 2 alianças, né? Aliança do Sinai e aliança do Monte Sião, né? Monte Sinai e Monte Sião. Pode estar falando, está falando da Grécia, né? Só que a Grécia ela tem duplo comprimento, né? A Grécia ocorreu na época de Alexandre o Grande, mas no capítulo 10 de Daniel, quando o anjo vai conversar com Daniel, responder a oração dele, desde o primeiro dia que você aplicou o coração para orar,
Eu vim para trazer a resposta para você, mas eu fiquei impedido pelo príncipe da Pérsia. Mas aí veio o arcanjo Miguel, me ajudou, por isso eu estou aqui, vim te trazer as novas, né? A visão é fiel, é verdadeira, começa a falar. Só que aí ele vai chegar um momento que ele fala, mas eu vou ter que pelejar de novo contra o rei da Grécia, né? Vou pelejar de novo contra o rei da Grécia. E aí ele continua falando, explica o capítulo 11, quando inicia o capítulo 12 ele fala, nesse tempo se levantará Miguel, o defensor do seu povo, apontando que a Grécia, né, o segundo cumprimento da profecia da parte da Grécia, se cumpre na última semana. Apocalipse 12 mostra uma peleja acontecendo, né, de Miguel e os anjos de Lúcifer, né, de Satanás. Então, muito bem. Então tem duplo cumprimento, né? Tem duas coisas para a gente dar uma olhada nesse monte, né? Nesses dois montes. Daniel 8 vai falar do bode peludo vencendo o carneiro. O bode peludo é o rei da Grécia, representando a Grécia, e o carneiro é a prata, que é a Média Pérsia, né? E a Média Pérsia é derrotado pela Grécia, né? Só que lá em Apocalipse, né? O carneiro é Cristo e a igreja, e o bode é o anticristo. Lá em Apocalipse, quem vai vencer é o carneiro, né? É o cordeiro, né? Na verdade, o cordeiro que foi morto. Ele vence, né? O bode peludo, que é o anticristo, né? Uma tipologia do anticristo. Tá bom? Antes da gente fazer umas leituras aqui, eu quero estar mostrando aqui para vocês agora, assim, com mais detalhe, né? Deixa eu ver, acho que vou pegar desse lado aqui, não, vou desse lado aqui primeiro. Então, qual que é a importância para a gente olhar para os dois montes, né? Vamos começar por aqui. Dois montes de bronze, né? O bronze está no ventre da estátua, né? No peito da estátua e os ombros, né? A prata, Império Sírio, né? Império da Média Pérsia, né? Que é a época de Ciro. Então o bronze vai estar falando do ventre da estátua. E o ventre da estátua é bronze, certo? Que fala da Grécia. Como a Grécia, eu já falei de maneira resumida aqui, tem duplo comprimento, né? Os gregos, né? A Grécia, os pés de Jesus, as mãos de Jesus é semelhante a um bronze polido, né? Ou seja, quando eu olho para os pés de Jesus, sendo polido como um bronze, ou refinado como numa fornalha, está falando da igreja no tempo do fim, sendo refinada na fornalha, né? E os pés de Jesus está em paralelo com os pés da estátua. Os pés da estátua é sujo, é ferro misturado com barro. Mas os pés de Jesus é bronze polido, né? Então, os dois montes de bronze toca no tempo literal da Grécia, que é Alexandre o Grande, mas toca no tempo do fim, que é o pé da estátua e o pé de Jesus, tá certo? Trabalhando aqui a ideia do bronze, tá? Muito bem. Então, quando a gente olha para os cavalos vermelhos, a gente vê guerra, né? Ou uma representativa de guerra. Então, vamos ler os textos que vão falar de guerra, né? Para a gente compreender, então. Mateus 10, 34. A gente vai ler aqui, ó. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eu vim trazer guerra. Mas Jesus não veio trazer uma guerra de nação contra nação, ainda que isso está profetizado que vai acontecer. Mas a guerra que Jesus está falando é uma guerra interior que acontece dentro do ser humano, né? Primeiramente, porque quando a gente ouve a palavra de Deus, né, o escritor da carta aos Hebreus vai falar que a palavra de Deus, o Evangelho, é como se fosse uma espada de dois gumes, ela corta para os dois lados. E ela entra, ela penetra, fazendo divisão do que é alma e espírito, corpo e medula, junta e medula, não lembro como está a expressão. Eu sei que ela consegue dividir, entende? Fazer divisão mesmo, para mostrar o que é a realidade, né? E para acontecer isso dentro do nosso corpo, tem que ter uma guerra, né? Por isso a gente vai ler aqui uns 3 versículos de Tiago falando, ó. Tiago 4:1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês, senão dos vossos prazeres que limitam na vossa carne? Então a nossa carne está sempre militando contra o nosso espírito. A carne quer praticar o pecado, mas o espírito quer obedecer a Deus, né? Mas para isso está tendo um combate, uma guerra, entende? Interior. É nesse sentido que o cavalo vermelho vem para trabalhar, entende? Trazer guerra dentro do homem, primeiramente, né?
Verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis. 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, né? É óbvio que ele está trabalhando aqui a parte nossa do pecado, aquilo que é gostoso fazer, praticar, desobedecer a palavra, mas ele tá olhando, né? Tá dando um sentido para o cavalo vermelho, né? E lá no contexto que a gente leu de Mateus 10:34, que Jesus fala que eu não vim para trazer paz, mas sim espada, na sequência da leitura você vai ver que ele fala. Após a pessoa ouvir essa mensagem e se decidir, né, guerrear contra a carne, primeiramente, né, e para poder fazer o espírito vencer e ficar forte, automaticamente essa pessoa está comprando uma briga dentro da sua casa, né, primeiramente. Contra o pai, contra a mãe, contra a esposa, contra o marido e vice-versa. Começa uma guerra dentro da família, entende? Uma divisão. É nesse sentido que o cavalo vermelho lá de Apocalipse trabalha. Embora lá na última semana vai ter guerra literal mesmo, né? Em proporção gigante, né? Mas a gente tem que ter em mente que são cavalos, né? Além deles estar saindo dos dois montes, né? Mas antes deles saírem desses dois montes, que está falando do tempo, né? Da época que eles saíram, todos eles saem da presença de Deus, né? Ou seja, se sai de Deus os 4 cavalos, né? E a missão deles é fazer o evangelho percorrer a terra, não tem como eu relacionar com o anticristo, com o marca da besta, com coisas do mal, entende? Embora as obras do cavalo, quando a gente começa a olhar, dá uma sensação que é coisa ruim. Só vem para castigar e para esfolar, né? Mas na verdade esses cavalos saem de Deus, né? A missão deles é fazer a obra, fazer o evangelho percorrer a terra, né? Cada um tem uma função. Saem de Deus, não sai do diabo, não sai do inferno, sai da presença de Deus, entende? Então a gente leu sobre o cavalo vermelho, né? E agora a gente vai entrar no cavalo preto, né? Deixa eu pegar aqui o rascunho. O cavalo preto, os cavalos pretos, né? Eles têm uma missão, primeiramente, de trazer fome na terra, né? Porque o cavalo vermelho veio, trouxe a mensagem, o entendimento. A pessoa rejeitou, recusou, não quis enfrentar essa guerra, decidiu não fazer parte dessa guerra, não quis guerrear, né? Quis seguir o seu próprio caminho. Aí vai vir o cavalo preto e vai trazer fome. Pode ser uma fome literal, de alimento, né? Para amolecer o coração. Mas pode ser uma fome de palavra mesmo. Mesmo que, né, a primeiro momento assim ela rejeitou, né? Não na mente, dizendo não, mas com as suas ações, né? Como ela fazendo escolhas, entende? A gente tem a opção de escolher Deus ou escolher o pecado, né? Então ela escolheu o pecado e rejeitou o cavalo vermelho. Aí vai vir fome, né? Pode ser a fome de alimento, mas fome de palavra, né? Deus pode fazer isso, né? Então vem em primeiro lugar fome. Se a pessoa recebeu fome de palavra ou de alimento, ela vai ter o coração amolecido, vai acontecer alguma coisa, vai fragilizar essa pessoa. Automaticamente, ela vai pensar na justiça, porque o cavalo preto também carrega uma balança. Então ele tem símbolo de justiça e de justificador, né? Quando ele vai justificar, quando essa pessoa cai em consciência que ela está passando fome, que ela não está conseguindo se alimentar, e ela sabe de onde é a fonte, onde é que tem alimento, ela volta para aquela fonte de alimento, ela sabe, opa, então aqui entrou justiça, entende? Ela foi justificada e entrou justiça. Né? Você lembra lá da parábola do filho pródigo? Acho que até deixei, aí ó, tá aqui, ó, era o segundo ponto que a gente ia tocar. O filho pródigo não quis sair e desbanjar sua riqueza, como a gente leu lá em Tiago 4. Não, eu quero viver minha vida sossegado, dar meus bens, meus haveres aí, eu vou partir para longe. E aí sobrevém uma fome na terra, né? É o cavalo preto, vem fome na terra. Quando ele começa a passar fome, ele olha à sua volta, ninguém dá nada, ninguém ajuda, ele se lembra, bom, da onde eu saí, lá tem comida. Na casa do pai tem comida. Os servos do pai, todos eles têm pão na sua mesa. Só eu aqui passando necessidade. Vou cair em si.
consciência, justiça, justificação. Vou voltar para a casa do Pai. Então é nesse momento que acontece a conversão do ser humano, inclusive, né? Que ele é justificado, quando ele tem consciência do pecado. Justificou, né? Quando ele é justificado, a ira de Deus contra aquela pessoa, não que Deus fica irado com quem desviou, né? Embora ele é irado contra o pecado, né? Não contra o pecador. Então cumpre, né, a terceira fase do cavalo preto, que é fazer para a ira de Deus contra. Mas não é só uma pessoa, né? Porque a gente está falando aqui do reino do norte, né? De Efraim, né? Antes da gente prosseguir a leitura, eu quero passar uma coisa aqui, ó. Os 4 cavalos, eles saem da presença de Deus, né? Saem da presença de Deus, passam pelos 2 montes de bronze, né? São chamados, antes de chegar até nos 2 montes, eles são chamados de 4 ventos dos céus, né? Mas é os 4 cavalos. Sai dos montes de bronze e vem até Jerusalém, primeiramente, os 4. Quando chega em Jerusalém, porque Jesus tem que vir até Jerusalém, né? Tudo se cumpre, Deus colocou uma geografia física, né? Para tudo se cumprir ali, né? O Pentecoste aconteceu ali, dali saiu tudo. No milênio é de Jerusalém que vai sair a lei, os ensinamentos, tudo. Jesus vai começar a reinar a partir de Jerusalém, etc, etc. Então é longe, é profundo o assunto, né? Então os 4 cavalos vêm até aqui. O cavalo preto vai para a terra do norte, vai para Samaria, vai para Efraim, casa de Israel, está nas nações, está longe. E o cavalo verde vai para a terra do sul, casa de Judá, né? Só aí você já começa a entender. O cavalo branco e o cavalo vermelho, Deus não mostra para onde que eles vão. Escrito não. Aqui no profeta não pode ser que esteja em outro lugar. Mas o cavalo vermelho e o branco não está revelado aqui no profeta Zacarias, né? Pelo menos por enquanto. Então o vermelho e o branco a gente não sabe para onde que eles vão, né? Mas o verde vai para a terra do sul e o preto vai para a terra do norte. Justamente para trazer, resgatar Efraim, né? Que está nas nações, é o filho pródigo. Ok. Aí o terceiro cavalo vem o cavalo branco, que é o evangelho da paz, né? É o símbolo, né? De pureza, de limpeza, várias coisas, né? Puro, né? É o evangelho, ele é branco, branco como a neve. Por que o cavalo branco fica em terceiro lugar? Porque a gente está olhando para os montes de bronze, né? Para aquela época lá, né? Depois passa o cavalo preto, que vai vir o momento da fome, da justiça, né? E depois o final da ira de Deus, né? É claro que existe uma sequência mais aproximada. Eu estou trabalhando em tempos longe, né? De uma maneira mais longe, mas tem um tempo mais perto, sim, de comprimento entre eles. E o terceiro cavalo, que é branco, são brancos, né? Porque na verdade ele está contemplando vários cavalos, né? Mas sai um primeiro, né? Primeiro sai um e atrás dele vem a multidão de cavalo branco. Os cavalos brancos são justificados, né? Foram justificados e vai aumentando cada vez mais. E eles vão levar paz, né? Vão levar o evangelho, vão levar paz para o mundo, né? A paz que excede todo o entendimento. Não tem como levar paz antes do cavalo vermelho e antes do cavalo preto, né? Tem uma ordem a ser respeitada, né? Embora eu possa falar de paz antes da pessoa se converter, claro, né? Mas no sentido da profecia, do cumprimento da profecia no literal mesmo, vai ter essa sequência, né? Tem que respeitar essa ordem. E em quarto lugar é o cavalo verde, né? Que vai trazer morte, né? E agora a gente vai fazer leituras aqui. Zacarias 9, verso 13, tá aqui, ó. A gente vai ler agora, né? Porque para mim eu curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. E suscitarei os teus filhos, ó Sião, no caso 12 tribos, né? Para que ele vai suscitar os filhos de Sião, ou a descendência de Sião? Contra os teus filhos, ó Grécia. Então Sião está falando diretamente para Cristo, né? Primeiramente em Cristo e depois nós, entende? Nós estamos juntos na profecia, mas primeiro Cristo, depois nós. Então os filhos de Sião somos nós, né? Através de Cristo. E nós que somos filhos de Sião, filhos de Cristo, né? Vamos levantar guerra contra a Grécia, né? Ou seja, por isso que a profecia pula para frente, né? Vou ler de novo. Porque para mim eu curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia.
Como Grécia do Monte de Bronze, na época de Alexandre o Grande, Cristo não tinha vindo ainda, não teve como se cumprir essa profecia dos filhos de Sião se levantarem em guerra contra a Grécia, somente através de Cristo, né? Embora a primeira parte dessa guerra se cumpre dentro dos gregos, nós, gentios, entende? Uma guerra interior primeiro. Depois que atravessa o período da guerra interior, os cavalos estão cavalgando, lá na última semana vai ter um cumprimento literal. Vai ter guerra mesmo, literal mesmo, né? Para fechar com chave de ouro a profecia. E te porei como uma espada de um valente, né? No caso, os filhos de Sião, né? Eu li só o verso 13 do capítulo 9, mas daqui a pouquinho a gente vai ler um trecho maior. Apocalipse 6, 2, né? Vi então um cavalo branco, e o seu cavaleiro tem um arco. Né? É o que a gente acabou de ler no verso 13 do profeta Zacarias, capítulo 9. E foi-lhe dado uma coroa, né? A coroa é o evangelho, tá? Lembra que o sumo sacerdote Arão usa uma mitra, algo na cabeça, escrito santidade? Sem essa coroa na cabeça, o sumo sacerdote Arão e os sacerdotes não poderiam oficiar como sacerdotes no trabalho do tabernáculo. Entende? Então, como aquilo era sombra da nova aliança, hoje nós temos, não é uma coroa literal, né? Vamos ter uma coroa literal de rei no milênio, sim, mas nesse período a gente tem que ter uma coroa espiritual, né? Representando ali a mitra que ficava na cabeça do sumo sacerdote. Embora essa cabeça vai ficar na cabeça de Cristo, né? Por isso que é um cavalo lá, né? Foi dado uma coroa para o cavaleiro na cabeça dele, mas ele tem um corpo, entende? Então a gente tem a coroa antes de ser transformado, antes de Cristo voltar, nós possuímos a coroa, né? E eu deixei alguns versículos aqui, ó. Provérbios 12, 4 vai falar que a mulher é a coroa do marido, a igreja é a coroa de Cristo. Apocalipse 3, 11 tem um aviso da de Jesus, né? Guarda o que você tem, conserva o que você tem, fica firme, para que ninguém roube a tua coroa até eu voltar. Então possuímos uma coroa, entende? Apocalipse 12 não tem uma mulher lá sendo perseguida pelo dragão e ela está grávida. Jesus não nasceu ainda do ventre dela, mas ela já tem uma coroa na cabeça, entende? Mostrando que é o evangelho a coroa. Não é corona, não é coroa do anticristo, nada disso, né? É uma representatividade do evangelho. Na cabeça de Cristo primeiramente, porque sumo sacerdote Arão tinha essa coroa, né? A mitra, e trazendo a realidade daquilo, o que era aquilo. Vamos aqui agora, vamos ver qual que é o texto que a gente vai ler. Vamos falar agora do cavalo verde, né? Um texto que fala do cavalo verde. Lá em Mateus 27, do 24 ao 26, está aqui, ó. Jesus está para ser crucificado, Pilatos está interrogando, né, o que é verdade, quem é este filho do homem, não sei o que, interroga Jesus. Pilatos não encontra culpa em Jesus, não vejo culpa nesse homem, né? Ele é inocente, né? Eu não vou condenar esse homem. O que vocês querem que eu faça? Quer que solte ele, solte Barrabás? Crucifica ele, solte Barrabás. O povo gritou, a multidão gritou, os judeus na verdade, né? Os religiosos, os mestres da lei. Claro que os nossos pecados estão envolvidos, né? Não foi só eles que mataram Jesus, mas no momento literal da profecia, sim, crucifica ele. E além disso, de mandar crucificar, eles falaram para Pilatos, né, que o sangue deste homem recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Ou seja, os próprios judeus estavam declarando a morte, abrindo a porta para o cavalo verde entrar, né? Então, se você olhar a história dos judeus, da crucificação para cá, você vai ver a quantidade de judeu que já morreu em guerra, né? Por conta do cavalo verde estar solto, né? Ele tá com a boca aberta, né? Comendo lá, mandando pro peito, passando pro peito, né? Os judeus. Mas não foi só da crucificação para cá que esse cavalo verde está atuando. Ele está atuando há muito tempo antes, né? Desde que o pecado entrou no mundo, na verdade, né? Se for analisar bem, porque se o nome dele é morte, né? E Paulo fala que o salário do pecado é a morte, isto é o cavalo verde, então ele está atuando há muito tempo, entende? É interessante, né? Já que a gente vai falar do salário do pecado, se der, né? Se o vídeo não ficar muito grande.
Lá no início, quando eu falei na introdução da edificação, envolvendo Esdras e Neemias, as duas tribos, né, judeus e benjamitas, né, os benjamins, né, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, estava edificando. E a maneira como eles estavam edificando não estava agradando a Deus, porque está escrito nos profetas que a edificação que Deus quer é que as 12 tribos trabalhem juntas. E Deus quer ser o Deus das 12 tribos, não de duas. E aí entra o profeta Ageu para profetizar, né, nesse momento. Não é tempo de vocês habitardes em casas apaineladas, enquanto a minha casa está em ruína. Porque Deus está considerando os outros, entende? Como casa dele. Não é só as duas tribos. Ele quer morar nas 12 tribos, inclusive nos gentios, ele quer morar em nós. Então a casa dele está em ruínas. Não adianta edificar lá e a outra casa ficar abandonada, ficar em ruínas. Né? A outra morada, vamos dizer assim, que é a mesma, né? Que é ser os humanos. Então o profeta Ageu entra com uma profecia para falar disso. Do cavalo verde, né? Que traz morte. Né? E fala do salário, porque o salário do pecado que Paulo fala é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. E vida eterna é a ressurreição, né? Tá certo? É o galardão. Né? A vida eterna vai ser revelada, né? Pedro fala, né? Vai ser revelada no último tempo, né? Vai se tornar literal, né? Somos salvos? Sim. Mas eu só vou ser salvo quando Cristo voltar. Mas eu estou sendo salvo, estou sendo trabalhado. Mas vai chegar um dia que eu vou ser salvo definitivamente, né? Literalmente. E então quando o profeta Ageu começa a ministrar ali a palavra, e ele começa a falar: vocês estão semeando muito, falando para os judeus, né? Vocês estão semeando muito no campo, mas não estão colhendo nada. Tanto em 1 Coríntios 15, quanto em Romanos capítulo 6, Paulo começa a falar de sementes, de semeadura. Em Romanos capítulo 6 ele fala: no passado, antes de vocês terem a Cristo, tudo aquilo que vocês semearam, a colheita daquilo, hoje para vocês é vergonha. Né? Porque a colheita da semente no pecado é morte. Ou seja, é vergonha para vocês. Então ele começa a trabalhar a ideia de semear e de colheita no capítulo 6 e no capítulo 15 de 1 Coríntios também, falando de semente, né? De semeadura. E o profeta Ageu está falando: vocês semearam muito, mas colheram pouco. Né? Tem vinho, mas não consegue ficar bêbado, não consegue manguaçar. O vinho é palavra, né? Paulo fala, acho que é Timóteo: não embriagueis com o vinho no qual há contenda, né? Não toma cachaça para ficar embriagado. Se embriague com a palavra, com o Espírito Santo. Se encha da palavra. Ou seja, eles tinham a palavra, eles tinham a lei, eles tinham Bíblia na mão, mas não ficavam embriagados. Entende? Tem vestimenta, mas quando chega o frio, não aquece. Né? E a veste, Paulo não está falando de veste de pele de carneiro ou uma veste para cobrir do frio. Ele está falando da transformação de corpos, aquela vestidura que a gente vai vestir um dia contra o pecado, contra tudo quanto é tipo de coisa ruim que nunca mais vai afetar o nosso corpo. É dessa vestimenta que o profeta está falando, e Paulo também. Vocês têm muita comida, se alimentam, mas não enche barriga. Né? Muita gente hoje lê Bíblia, vai no culto a semana inteirinha, mora dentro da igreja, mas não enche barriga, não tem palavra. Ó, tá aqui, ó, como é que fala? Tá nécio, né? Tá cego, né? Tá como aquele animal assim, ó, ventando, só consegue olhar para um lugar. Não tem a visão ampliada, né? Não tem o espírito aguçado, né? Não tem entendimento da palavra. Vai na igreja, ouve pregação, ouve aquilo, é louvor e não sei o que, pregação dia e noite. Faz isso, faz aquilo outro, mas não enche a barriga, não tem palavra. Entende? É enganado por vento de doutrina para tudo quanto é lado. Por quê? Porque não está vivendo aquilo que Deus quer. E por último, o profeta Ageu fala: e o salário que vocês recebem é como se fosse um saquetel furado. Então, na verdade, a recompensa de tudo isso que vocês estão fazendo é como se fosse o salário colocado num saco furado. Mas não está falando de dinheiro. E Paulo fala em 1 Coríntios 15, né? Depois da ressurreição, é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que se este corpo mortal se revista da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragado foi o cavalo verde, que é morte. Lembra? O cavalo verde não traz morte? Tragado foi o cavalo verde.
né? Onde está a tua morte, ó cavalo verde? Onde está a sua vitória? Né? Paulo está tirando da onde? Oséias, capítulo 13 e capítulo 14. E por último ele vai frisar. Agora, vocês, meus amados irmãos, fiquem firmes na obra do Senhor, na edificação. Trabalhem, sabendo que no futuro vocês vão ter salário, vocês vão ter recompensa, vocês vão ter galardão. A mesma palavra que Ageu está falando. Paulo está falando de dinheiro? Ageu está falando de dinheiro? Lá em Romanos 6 ele está falando de dinheiro. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Consegue perceber que a mensagem de Deus, né, essa teologia da prosperidade, né, infelizmente entrou no meio da igreja? Tudo quanto é texto quer levar para o lado da área da prosperidade. É bênção. Você vai prosperar, você vai ter vitória, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Mas a palavra genuína não entra. Aí acontece o quê? É aquele caso. Vocês têm palavra, vocês ouvem palavra, vocês lêem Bíblia, mas não enche barriga, não tem entendimento. Fica procurando coisas, né, que não estão escritas na palavra. Compreende? O ministério do cavalo verde dentro das escrituras. Neemias capítulo 8 do 15 ao 17. Por que eu quero ler esse texto agora? Porque esse texto está relacionado com essa parte aqui, ó. Aqui a gente falou do capítulo 6, né, da obra dos 4 cavalos. E aqui a gente vai ver por que só tem 3 cavalos no capítulo 1, né? Daqui a pouquinho eu quero falar também dos 4 chifres e dos 4 ferreiros que estão no capítulo 1. Mas primeiro vamos entender. Logo de início, Zacarias está falando lá para o anjo que está conversando com ele, meu Senhor. Então, se o cavalo vermelho fosse algo relacionado ao maligno, ao anticristo ou coisa do tipo, jamais Zacarias ia chamar de meu Senhor. Entende? E Deus iria o repreender se ele estivesse se prostrando diante de Satanás ou de um maligno, né? Se o cavalo vermelho é meu Senhor, é óbvio que está apontando para Cristo. Entende? Então essa é a primeira informação que a gente tem. Cavalo vermelho. Como o capítulo 1 não tem o cavalo preto, e a obra do cavalo preto eu já frisei bastante aqui, né? Falei bastante. Eu consigo visualizar que esses 3 cavalos vão estar atuando no milênio, né? É a resposta que eu consigo visualizar. No final do capítulo, ou quase no final do capítulo, não. Assim que fala desses 3 cavalos, um dos cavalos vai responder. Já percorremos a terra e ela está sossegada e repousa tranquila. Ou seja, já fizemos o nosso trabalho, já cumprimos a missão, né? Mostrando que entrou para o milênio. Cavalo vermelho, vai ter guerra no milênio? Gog e Magog, segunda fase. Vai ter guerra. Literal, e vai ter aquela guerra interior para as nações. Tomar a decisão. Se vai querer ser salva no milênio ou se vai dar lugar para o cavalo verde, né? Porque ele vai estar presente no milênio. Para as nações, para a igreja não. E o cavalo branco? Paz. Evangelho. Vai ter que ser pregado o evangelho da paz, né? O evangelho do reino tem que ser pregado para as nações. Então os 3 vão estar atuando no milênio, né? O início do capítulo mostra que Zacarias recebeu essa mensagem no 8º mês. E o 8º mês é depois do 7º mês. 7º mês, trombeta, expiação e tabernáculos. Essas 3 festas vão se cumprir em nós, em breve, né? Só que a mensagem foi dada para o profeta no 8º mês, né? Fazendo obrigatoriamente a gente olhar para o futuro. Esses 4 chifres são 4 reis, 4 poderes. Esses 4 poderes, né? Deus está irado e zangado com eles, porque eles estão dispersando a casa de Judá e a casa de Israel. Estão dispersando além da conta, né? Deus deu um certo poder para os 4 reis, né? Esses 4 reis tá lá na contagem das 70 semanas, né? Quando a gente está falando com Daniel. 4 reis ainda surgirão no tempo do fim, né? Aqueles 4 animais, inclusive, lá do capítulo 7. É os mesmos 4, né? Esses 4 animais, 4 reis, vão dispersar o povo. E Deus então levanta 4 ferreiros para combater esses 4 reis. E esses 4 ferreiros são os 4 cavalos. E os 4 cavalos são os 4 ventos dos céus, né? Então o capítulo 1, uma boa parte, está nos obrigando a olhar para o milênio, certo?
essa parte aqui para baixo está envolvido com o capítulo 6, né? Tá certo? Então vamos lá, agora vamos ler Neemias, né? Por que eu quero ler Neemias? Capítulo 8, do 15 ao 17. Porque esse cavalo vermelho que está conversando com Zacarias, ele está atrás da moita de murta. Murta é uma árvore, né? Árvore, uma árvore. No capítulo 8 de Neemias, no início, vai falar, já chegando o 7º mês, os filhos de Israel estavam todos nas suas terras, né? Ou seja, as 3 festas últimas que eu mencionei agora há pouco já se cumpriu. Eles já estão lá. Aí Esdras vai ler o livro da lei para a galera do milênio, né? É lógico que é uma festa dos tabernáculos que eles estão comemorando, mas apontando para o milênio, a 7ª festa. Tá lendo a festa, termina a festa, o povo se humilha, chora, confessa pecado, etc e tal. Passa um tempo, alguns líderes procuram Esdras e Neemias, vamos estudar o livro da lei mais a fundo? Vamos. Aí quando eles começam a estudar, eles vão encontrar escrito que Deus tinha mandado através de Moisés que o povo, na festa dos tabernáculos, habitassem em cabanas, né? Aí veio a mensagem, aí o profeta, aliás, aí Neemias escreveu desta forma: que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: subam no monte e tragam madeira, ramo de oliveira, ramo de palmeira e ramo de murta, e façam cabanas, e também de árvores frondosas, né? Como está escrito. Então vamos segurar aqui um pouquinho. Então, oliveira fala da igreja, certo? Oliveira, igreja. Palmeira também aponta para a igreja. Inclusive, a festa dos tabernáculos, aí, os salvos, né? A igreja vai estar com palma nas mãos, né? Milênio rolando, né? Oliveira e palmeira está ligado com a igreja. Agora, a murta, né? É uma árvore também, e ela está presente no milênio. Quando você vai lá em Ageu, capítulo 1, verso 8, Ageu está dizendo, depois que ele repreende o povo do salário do pecado, etc, 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 da edificação que estava errada, ele fala, agora presta atenção, sobe no monte, tragam madeira e edifiquem a casa, dela me agradarei, diz o Senhor. Ageu, capítulo 1, verso 8. Neemias 8, 15. Subam no monte e tragam madeira, né? Ramo de palmeira, jambuzeiro, palmeira, murteira, e façam cabanas. Apontando para o milênio, né? Tá certo? Se está apontando para o milênio, festa dos tabernáculos, e o cavalo vermelho está no meio da murteira, está me obrigando a olhar para o milênio, entende? Verso 16. Saiu, pois, o povo e trouxeram ramos de madeira e fizeram para si cabanas, como está escrito. Cada um fez no seu terraço, nos pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Versículo 17. Toda aquela congregação que tinha voltado do cativeiro fez cabanas e nela habitou, porque nunca os filhos de Israel tinham feito assim, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Olha só que versículo importante, né? Toda aquela congregação que saiu do cativeiro, olhando, falando de cativeiro, né? Não só o cativeiro babilônico, mas o cativeiro que Cristo vai tirar a igreja também, né? Ou os seus, quando Cristo voltar, toda a congregação que estão voltados do cativeiro fizeram cabanas e habitam nela. E nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, desde lá do contexto de Raabe, desde o contexto das muralhas de Jericó. Israel, 12 tribos, caiu para dentro, celebraram uma festa dos tabernáculos, né? Aí passa várias festas dos tabernáculos. Davi vai comemorar a festa dos tabernáculos, Salomão vai celebrar, Jesus, lá no capítulo 7 de João, participou de uma festa dos tabernáculos, mas nenhuma dessas festas foi contada. Só quando Cristo voltar vai ter uma festa dos tabernáculos acontecendo, é essa que ele está falando, né? Nos obrigando a olhar para o milênio e mostrando o contexto desse tabernáculo aqui que está acontecendo, né? No caso, esse cavalo vermelho aí. Zacarias 9, do 9 ao 13. Agora a gente vai pegar um contexto maior da profecia para entender essa parte aqui da linha do tempo, né, de Jesus, né? Quando ele vai vir, primeira vinda e segunda vinda.
Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta e filha de Jerusalém. Aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então esse capítulo 9, verso 9 aqui, Jesus entra lá em Jerusalém, na sua entrada triunfal, né, de Jerusalém. Se cumpre a primeira vinda de Cristo, certo? Aí o que Jesus vem para fazer? Na profecia de Zacarias, depois que ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal. Qual que é o próximo passo de Jesus para dar cumprimento na profecia? Verso 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então vamos entender. Então primeiro ele vai destruir a guerra que existe entre Efraim e Judá, o brigueiro, né? Porque os judeus acham que só eles são o povo de Deus, só eles são circuncidados, só eles bam. E Israel 10 tribos não, né? Não faz parte. Aí Jesus vem para dar cumprimento nisso, para unificar os dois, entende? Primeiro tem que acabar com a guerra que está acontecendo entre eles, entende? Acabou com a guerra entre eles, aí ele vai anunciar paz entre as nações, né? Acaba com a guerra primeiro, depois vem a paz, né? O evangelho da paz. Anunciou o evangelho da paz, destruiu a guerra, destruiu. Aí vai mostrar o domínio dele, né? Que ele vai se estender de mar a mar, desde o Eufrates até a extremidade da terra. Aí, se eu for espiritualizar esse domínio, né, esse território dele milenar, se for um domínio espiritual, um reino espiritual, se não tem uma geografia, não precisava ter nome aqui, né? Por que desde o Eufrates até a extremidade da terra, do mar até o outro mar? Se é espiritual, para que ter limite? Para que ter divisão? Para que ter nome? Então é algo literal, né? Versículo, acho que é o 11 agora, né? Muito bem, versículo 11. Quanto a ti, ó Sião, 12 tribos, né? Nós, igreja. Quanto a ti, ó Sião, por causa do sangue da tua aliança, eu tirei os teus cativos da cova que não havia água. Então aqui, no 10, ele fez a obra, acabou com a guerra, anunciou o evangelho da paz e mostrou o domínio dele, né? Mostrando que ele entrou para o milênio. Aqui vai mostrar o momento da aliança. Ele volta para explicar o 9. Quanto a ti, ó Israel 12 tribos, por causa da aliança feita com sangue, cruz do Calvário, eu tirei os presos da cova que não tinha água. Isto é, tirei a galera da sepultura, né? Poço sem água é sepultura, entende? Está dando uma ideia de tirar do Sheol, né? Não tinha água. Verso 12. Voltai, voltem à fortaleza. Né? Daniel 11 e Isaías 10 vai falar que Jesus é a nossa fortaleza, né? Nossa fortaleza. A pedra que bate em pedra é nossa fortaleza. Tem salmos, vários salmos que falam que ele é a nossa fortaleza e socorro presente. Então, verso 12 está dizendo: voltai para a fortaleza, ó presos de esperança. Quem que está preso de esperança? Quem está nas nações, quem está disperso. E quem está preso de esperança está sem esperança. Não está dizendo que ele está preso e com esperança. Não tem como. Ele está preso de esperança porque ele não está conseguindo ter esperança. Não está tendo solução. Não está vendo solução. Está sem Deus, entende? Está perdido. Entende? Preso de esperança. Também hoje eu vos anuncio que restituirei em dobro, né? Bênção, né? Vou dar bênção para vocês, né? 13. Porque para mim eu curvei Judá como arco. Eu já li o 13, né? Já expliquei. Vamos para Efésios agora, né? O 13 já expliquei. Vamos para Efésios, né? Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam na carne, circuncidados por mãos humanas. Então Paulo está falando para uma galera, mas na verdade ele está falando para dois grupos de pessoas, entende? Que não se aplica para nós, como igreja, como gentios, hoje. Pelo menos antes de eu receber o evangelho, não. Por exemplo, ele está falando aqui para uma galera, né? Antes vocês eram circuncisos, deixa eu ver aqui, ó. Portanto, lembrai-vos de que outrora vocês eram gentios na carne, chamados de incircuncisos por aqueles que eram circuncidados na carne.
Então, quem tem uma pessoa que tem Cristo hoje, ela foi circuncidada no coração por Cristo e pelo Espírito Santo. Ela não foi circuncidada na carne. Ou seja, ela não é circuncidada por mãos humanas na carne, entende? Então, Paulo está falando para uma galera que recebeu circuncisão na carne. Tem um grupo que foi circuncidado e tem um grupo que não foi circuncidado. O grupo que foi circuncidado na carne está acusando aqueles outros que não foram circuncidados de incircuncisos. Ou seja, a casa de Judá, que é o reino do sul, foi circuncidada e continuou se circuncidando por todo o período, porque eles permaneceram em Jerusalém. Ficaram no cativeiro por 70 anos, mas permaneceram aqui, entende? Sempre estão por aqui. Já o reino do norte foi espalhado entre as nações. Perdeu a sua essência de israelita, né? Como sangue, a sua descendência sanguínea, se misturou no meio das nações. Não se circuncidaram mais, entende? Então a casa de Judá chama as 10 tribos de incircuncisos. É isso que Paulo está falando aqui no verso 11. Porque eu nunca fui circuncidado na carne. E para alguém que já recebeu Jesus me chamar de incircunciso, nesse contexto aqui que Paulo está falando, não tem como, porque ele foi circuncidado no coração, ele não foi circuncidado na carne. De um jeito ou de outro não bate, entende? O que daria certo é eu ser circuncidado no coração por Jesus, receber a circuncisão, o Espírito Santo fez isso. Uma pessoa que não tem Cristo, nunca ouviu o Evangelho, ela é incircuncisa no coração. Aí eu posso chamar ela de incircuncisa, entende? Mesmo assim é errado, né? É um meio arrogante, entende? É um tom arrogante, não é correto falar isso, né? Mas ele está mostrando aqui a linguagem que os judeus usavam. Verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da casa de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem que estava preso de esperança lá no profeta Zacarias? Não é as 10 tribos? Volta para a fortaleza, vocês que estão presos de esperança. Esse que eu vos anuncio, que eu vou restituir vocês em dobro. E estranhos às alianças, né? Eu nunca fiquei estranho às alianças, entende? Não se aplica para mim essas coisas aqui, né? Não tem como encaixar. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe fostes aproximados pelo sangue de Cristo, né? Lembra da aliança de sangue que ele falou? Por causa de uma aliança com sangue feito lá na cruz do Calvário, eu tirei os cativos da cova. E Paulo está mencionando aqui, ó, 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, os 2 reinos, as 2 casas, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, isto é, a inimizade, lembra do cavalo de guerra, lá no capítulo 9 de Zacarias? No 9, eis vence o rei, justo e humilde montado num jumento. Verso 10, o que ele ia fazer? Vou destruir os cavalos de guerra de Efraim. E vou acabar com o arco também lá de Judá e de Jerusalém. Entende? Ele acabou com a guerra, Paulo está falando. Destruiu a inimizade. 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos 2 povos criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Verso 16. Finalizando, tá? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aquela guerra que existia entre eles foi destruída. Agora, em um só corpo, entende? Não tem como eu dividir Israel e igreja, certo? É um outro assunto, mas é importante lembrar disso. Paulo está dizendo que é impossível dividir, exceto se fosse dividir desta forma. Israel 12 tribos espiritual e Israel 12 tribos carnal. Aí tem uma separação. Israel 12 tribos espiritual, igreja. Israel 12 tribos carnal, nações restantes. Desse jeito eu posso dividir. Mas dividir que Israel é uma coisa e igreja é outra hoje, aí não. Aí é analfabeto bíblico, né? Aí não dá. Aí sinto muito. Não tem jeito. Verso 17. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe e paz aos que estavam perto. Né? Como que vai se cumprir isso em mim? Vamos supor que eu sou um estrupador. E o fulano ali é mentiroso. Eu, por ser estrupador, o meu pecado é maior, a consequência é maior, então eu estou longe por natureza de Deus. E o outro que conta uma mentirinha de vez em quando tem um pecado menor, e ele está mais perto de Deus. Não é isso que a profecia está falando. Ou então se eu olhar para cá aqui, ó,
Quem mora perto de Jerusalém? A faixa de Gaza está perto. Quem mora lá na Europa, Estados Unidos, está longe. Quem mora na China, está longe. Quem está na África, está longe. Quem está na Palestina, está perto. É disso que Paulo está falando? Claro que não. Lembra que eu falei no início? Toda leitura, todo estudo que você vai fazer, tenha em mente as duas casas. É disso que Deus está falando. É disso que é o plano que Deus está mostrando, né, por toda a Escritura. Quando ele veio, ele anunciou paz, tanto aos que estavam perto, quanto aos que estavam longe. Aí vai de quem vai receber os cavalos, né? A mensagem. Versículo 18. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ou seja, eu nunca fui estrangeiro, entende? Para mim ser estrangeiro, eu tenho que estar aí para uma outra terra, e peregrinar em outra terra, fora do Brasil. E com o evangelho envolvido ainda, entende? Ou com a mensagem de Deus envolvida. Quem se envolveu com a mensagem de Deus foi as 10 tribos do norte, Reino do Norte. Estava em Jerusalém e foi para as nações. Se tornaram estrangeiros e peregrinos em terra distante, entende? E aí Paulo está falando aqui, ó. Assim agora, porque vocês receberam a Cristo, foram aproximados pela cruz, ou pelo sangue de Cristo, já não são estrangeiros mais lá distante, e nem peregrinos, porque agora vocês são concidadãos dos santos, né? Se tornou igreja, corpo de Cristo. E sois da família de Deus, verso 20, o último verso. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo a pedra principal, né? A pedra angular. Então, Paulo está citando o fundamento dos apóstolos, que teve uma base nos profetas. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, como o profeta Zacarias começou a mensagem, uma profecia falando de edificação, e o próprio profeta Zacarias vai citar outros profetas na sua leitura, na sua palavra, né? Ali no capítulo 8, principalmente, verso 8, 9 e 10, ele vai falar lá, né? Como que os outros profetas já falaram dessa edificação, eu também estou falando, né? Então não tem possibilidade de eu estar edificando se eu não estiver embasado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Só tem esse fundamento, né? E Paulo também vai refrisar em outro momento que não pode ser lançado outro fundamento além daquele que já foi lançado. E o que foi lançado é no contexto de Esdras e Neemias, né? Porque lá está a pedra que foi colocada, que foi dar o início da construção, né? Então eu não posso edificar sem estar olhando para esses lugares, para esses livros, entende? Amém, meus queridos? Eu acho que eu finalizei aqui, pode ser que eu esqueci de algum detalhe, como vai ter a parte 2, com leitura, né? Capítulo 1 e capítulo 6, a gente vai mostrar uma linha do tempo, do capítulo 1 até o capítulo 6, né? De tudo isso que foi falado aqui hoje, tá bom? Que Deus abençoe vocês, não esqueçam de curtir, deixe seus comentários, suas dúvidas, se for possível compartilhe, tá? Aí nas plataformas digitais, nos seus grupos de estudo, né? Para alcançar outras pessoas, né? E eu vou sair da frente da lousa, aí vocês podem estar anotando as informações também, que é importante, para você fazer o seu estudo aí, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.